Algumas palavras não deveriam ser esquecidas. Ditas no momento mais escuro da história, mas que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são apenas palavras, mas é a voz da nossa redenção. Boa noite, graça e paz a todos. Nós estamos dando sequência aqui então a esta série de mensagens, onde temos nos aprofundado, nas palavras emitidas por Jesus na cruz do Calvário. E nós já estamos na terceira palavra, na terceira fala de Jesus, expressão de Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos 25 ao 27. João 19, 25 ao 27. E quem quiser pode acompanhar ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou a casa. Senhor, nossa esperança é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, a dimensão dessas palavras que acabamos de ler. E nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva, é eficaz, e ela penetra até onde nós não conseguimos imaginar. E por isso que nós cremos que o Senhor é aquele que realiza a obra em nosso coração, porque o Senhor nos conhece de maneira particular, cada um de nós. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos que estão aqui essa noite, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós. E o Senhor pode se compadecer de nós. E é por isso que nós temos esperança, Deus, de ouvir a Sua voz nessa noite, que apesar de nós, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Existe uma condição médica rara chamada consciência anestésica. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. E então a pessoa ela está ali na mesa de cirurgia, ela está aparentemente sedada, mas ela está acordada. Então ela sente, ela ouve o que está acontecendo ao redor dela e ela percebe, então, Só que ela não consegue reagir. Então ela não consegue nem reagir e nem se comunicar com quem está ali ao redor. Essa é a sinopse de um filme que eu e a minha esposa assistimos essa semana, e não querendo dar spoiler para vocês, mas é mais ou menos isso que acontece com o protagonista do filme. O filme é exatamente sobre isso, um jovem com um futuro promissor, e ele tem um problema de coração, ele precisa fazer um transplante de coração. E ali o filme vai mostrando na saga que aparentemente a mãe dele é uma pessoa difícil, é uma pessoa ruim. Parece que ela tem problemas ali com o fato de ele estar noivo e querer se casar com a sua noiva. E então o filme vai retratando assim a mãe dele, meio uma pessoa má, articulando para que ele não tenha uma vida feliz ali com a sua noiva e com os seus amigos. Ele tem um médico, um cirurgião, que é seu amigo de longa data. E esse amigo dele, então, se propõe a fazer a cirurgia. No entanto, a mãe dele tem uma proposta diferente, apresenta um cirurgião dela, um homem também renomado, um dos principais cirurgiões lá dos Estados Unidos. E ele, então, opta por
para que o seu amigo faça essa cirurgia, porque ele já tem afinidade, ele tem amizade, né? E ali ele faz o casamento às pressas com a sua noiva, casa escondido ali, enfim. E ok, até aí tudo bem, né? O filme segue, ele vai para a mesa de cirurgia e ali acontece isso. Ele tem esse problema aqui da consciência anestésica. Então ele toma anestesia e na hora que a cirurgia começa a ser feita, ele acorda. Só que ele está imóvel, ele não pode. Então ele ouve tudo que acontece ao redor, ele está sentindo as dores da cirurgia, né? Imagina você fazer um transplante de coração acordado, sentindo, né? Então é agoniante, assim, a gente assistir e fica ali, né, naquela. Ainda mais eu que tenho bastante desconforto com esse tipo de ferida, assim, eu não consigo ver sangue, assim, sabe? Eu tenho problema com isso. E aí o cara aberto ali, sendo aberto, tendo o coração manipulado ali e ele sentindo tudo. Mas o curioso é que acontece o seguinte: neste cenário, onde ele está ouvindo tudo, mas não pode reagir, ele percebe que aquele seu amigo, na verdade, não é seu amigo. E que, na verdade, a sua noiva também não gostava dele. Era uma rede ali, né, de pessoas que estavam se aproveitando dessa situação, como ele era bem-sucedido, era rico, ela deu, vamos dizer, o golpe do baú nele, né? Então eles casaram e aí tudo que ele tinha estava no nome dela e aí ela estava colaborando ali para que ele de fato falecesse. E curiosamente eles meio que estragam aquele coração que havia sido doado, né? Ele recebeu aquele coração, eles estragam o coração e aí o filme é isso, ele vai morrer, eles vão lá, né? Falam que ele foi a óbito e tudo mais. E nisso a mãe dele começa a perceber o que estava acontecendo ali e ela então toma uma atitude drástica que provavelmente toda mãe tomaria, né? Ela tem o coração compatível com o do seu filho e o que ela faz? Ela então entra em contato com o seu médico vem e no final das contas ela se sacrifica para que o coração dela seja colocado ali no filho e aí o filho sobrevive. Tem muita analogia, né, nesse filme, nessa sinopse, né, com mais ou menos o que está acontecendo aqui quando a gente olha para a cruz do Calvário. Porque imagina essa cena, Jesus Cristo, ele não está anestesiado, mas Jesus Cristo está consciente, pregado no madeiro. Ou seja, Jesus, seu corpo físico está pregado ali, ele não consegue sair daquele lugar. Mas, de igual maneira, Jesus está sentindo toda a dor física, toda a dor emocional e todo tipo de sofrimento que estava sendo infligido a ele naquele momento, Jesus estava consciente diante disso. Ele sente cada dor, ele ouve cada voz ao seu redor, ele ouve a zombaria das pessoas, ele, com os seus olhos ali pendurados, ele procura os seus discípulos, que algumas horas atrás estavam com ele, agora ele não enxerga mais esses discípulos, porque esses discípulos, o texto deixa bem claro que eles fugiram, os discípulos de Jesus fugiram, a gente não pode esquecer isso. E é curioso, inclusive, que o texto deixa claro, na verdade essa narrativa só está em João, né? Se você for para os evangelhos paralelos ali você não encontra. Em Marcos ele faz uma breve menção dessa questão de Maria estar presente, mas João detalha isso. E é interessante que João deixa bem claro quem estava próximo de Jesus. E por incrível que pareça, eram mulheres, né? Então estava a mãe de Jesus, estava a irmã dela, a Salomé, né? Estava ali uma tal de Maria, esposa de Clopas, né? E você tinha a Maria Madalena. Os estudiosos meio que divergem sobre se eram 3 mulheres ou 4, enfim. O fato que, independente de quantas sejam, eu acredito que eram 4 mesmo, mas o fato é que só tem um homem ali naquela cena. Só João está ali. E os discípulos de Jesus tinham sumido. E a gente percebe aqui que Jesus, então, neste momento de agonia, neste momento de dor, ele, diferente das pessoas, ele não se fecha para a sua própria dor. A tendência de todos aqueles que sofrem é que, quando ele está sofrendo, ele se fecha no seu sofrimento. A pessoa amarga aquele sentimento, aquele sofrimento, intensifica aquilo, ela fica dentro daquela bolha de sofrimento,
achando que às vezes, por que isso aconteceu comigo, né? Por que as coisas aconteceram desse jeito? E a gente tem a tendência, eu acho que todo mundo que sofreu aqui já sabe do que eu estou falando. Então, no momento de sofrimento, a gente olha, a gente pratica a autopiedade, a gente olha para dentro de nós, a gente se fecha e a gente fala assim para as pessoas: eu estou sofrendo, me deixa quieto aqui. E muitas vezes isso vira uma espécie de depressão, uma angústia, né, prolongada, onde a gente não quer que ninguém fale com a gente, a gente não quer, na verdade, que ninguém atrapalhe o nosso sofrimento. A gente quer sofrer quietinho, sozinho, porque é assim que a gente sofre. Mas Jesus, diferente, ele faz algo que a gente geralmente tem dificuldade de fazer. Ele vê a sua mãe, ele vê o seu discípulo e ele faz um movimento diferente do que a gente faria. E aqui está um ponto que já de início confronta a gente. Porque às vezes a gente está fisicamente presente, mas por vezes a gente está emocionalmente e, mais do que isso, espiritualmente anestesiados em relação ao outro. A gente, por vezes, fechado no nosso próprio sofrimento, a gente passa por pessoas, a gente passa por dores alheias, a gente passa por pessoas com necessidades reais, mas a gente não vê isso. E a cruz, ela nos chama para acordar, sair desse sono, né, que nos faz estarmos fechados em nós mesmos. Jesus aqui, ele ensina para nós uma lição importante, né? Mesmo diante de um sofrimento extremo, Jesus, ele consegue olhar para o outro. E a gente sabe disso, que é difícil, porque as dores, elas geralmente fazem a gente encolher. A gente sabe que quando a vida aperta, quando o sofrimento chega, a nossa tendência é nos protegermos, é nos fecharmos, é reduzirmos o mundo inteiro ao nosso sofrimento, mas a cruz aqui ela mostra algo diferente. No maior momento de sofrimento da história, quando o corpo de Jesus está prestes a ser consumido na cruz, quando esse peso de angústia está sobre ele, ele não olha para si, né? Ele olha para os outros. E aí ele emite essa expressão tão preciosa que a gente vai falar hoje. Mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. E a cruz, isso deixa evidente que a cruz ela não resolve somente o nosso problema em relação a Deus, mas a cruz também redefine as nossas relações. A cruz ela forma uma nova família, não baseada agora na biologia, mas baseada na graça que Jesus concede. E a tese aqui que eu quero discorrer no meu sermão é a seguinte: que mesmo em meio ao sofrimento, Cristo ele demonstra que a redenção não apenas nos reconcilia com Deus, mas nos insere em uma nova comunidade de amor e de cuidado. O primeiro ponto do meu sermão aqui é: na cruz, Cristo vê o que não veríamos. Isso aqui torna essas falas de Jesus, né, essa expressão de Jesus, importante, mas muito desafiadora para nós. Porque talvez esse seja um dos pecados aí que a gente, geralmente, dos primeiros pecados que a gente tem que se confessar, né, quando a gente vai lembrar das nossas falhas, dos nossos erros, é justamente em relação às pessoas que estão mais próximas de nós. Porque a gente precisa reconhecer isso. Nós não temos essa habilidade que Jesus tem aqui de enxergar as pessoas. Porque o texto fala que, versículo 26, vendo Jesus sua mãe. Isso aqui é muito profundo. Jesus está na cruz. Vamos lembrar aqui o que está acontecendo com ele. Vamos lembrar o tipo de sofrimento que está sobre Jesus. Que nenhum de nós aqui sofreu, nem chegamos perto, né? Apesar do nosso sofrimento às vezes ser intenso, mas Jesus está aqui num sofrimento extremo, que a gente nem vai conseguir compreender nunca. No entanto,
neste momento, que deveriam estar olhando para Jesus, que Jesus deveria ser o alvo, né, da compaixão das pessoas, é o contrário que está acontecendo aqui. Vendo Jesus, sua mãe, Jesus vê a sua mãe. E a ideia aqui do texto, a palavra, ela é forte, ela não indica que Jesus olhou para a sua mãe. Mas vendo a sua mãe, lembra quando Jesus olhava para as pessoas e a Bíblia fala daquele olhar de compaixão que Jesus tinha pelas pessoas. Então, o compaixão, né, ter compaixão das pessoas, se compadecer, é justamente isso, é padecer com a pessoa. Então, compadecer-se é padecer com. Então, quando Jesus via pessoas sofrendo, ele tinha esse hábito de olhar as pessoas e sofrer com elas. Então, Jesus tinha esse hábito de olhar as pessoas e ele se compadecia delas. Então, esse olhar de Jesus, ele não era apenas de enxergar com os olhos físicos, mas era de analisar a condição da pessoa e tomar medidas, né, para que essa situação de miséria fosse aplacada. Então Jesus está na cruz, mas ele está olhando a sua mãe. E isso aqui é impressionante porque, né, esse cenário aqui que a gente já falou é de uma dor extrema, mas Jesus viu sua mãe. E eu falei aqui do filme, né, e no final do filme a gente tem lá a mãe, né, daquele jovem fazendo, né, dando a vida pelo filho. Mas aqui é o contrário. É o filho que está dando a vida pela sua mãe. E, de um modo natural, vamos pensar assim, Maria, ela sabia o que ela ia padecer. Maria sabia que ela era a mãe do Salvador. Aliás, né, havia sido dada uma profecia para ela, né? Simeão, quando vai visitar Jesus, ele fala para ela, né? Ele fala, olha, esse teu filho aí vai ser uma bênção, mas por causa dele, uma espada será atravessada no teu coração. Foi uma profecia. E eu penso que nesse momento aqui está se cumprindo. Imagina a Maria olhando para o seu filho sendo crucificado. É ruim a gente perder pessoas, né? Toda perda ela é traumática, ela é difícil, mas existem traumas, existem sofrimentos, existem perdas que elas são até naturais, na verdade, né? Então, por exemplo, os filhos, né, quando perdem os pais, é ruim, né, é triste, mas meio que a gente começa a pensar e fala, puxa, é o ciclo da vida, né? Todos vão morrer. E a ideia lógica da vida é essa, que os filhos vão enterrar os seus pais. Agora, quando isso inverte, aí se torna um problema para a gente, porque é antinatural. Natural é que filhos enterrem os pais, não que pais enterrem os seus filhos. Então, quando Jesus olha para Maria, ele está vendo a Maria como ela é, a mãe que é a Maria, o sofrimento que a Maria está suportando ali, porque ele é Jesus. Ele sabe da sua missão, ele sabe quem é, ele sabe que ele deveria suportar tudo aquilo. Mas as pessoas que estão ao redor estão sofrendo como pessoas normais. Então, a Maria, diante do filho crucificado, ela está sofrendo como uma mulher normal, como uma mãe normal. E Jesus está vendo isso. E isso aqui é impressionante porque o sofrimento de Jesus não o cegou para o sofrimento de quem ele amava. A dor, ela não tornou Jesus indiferente, o que costumeiramente acontece com a gente. Se a gente for lembrar aí dos momentos em que a gente foi indiferente com as pessoas, geralmente é nos momentos que a gente está com problema, né? Então, tem algum problema incomodando a gente fica indiferente com as pessoas. E geralmente os que sofrem essa indiferença são geralmente aqueles que estão próximos de nós, são os nossos familiares. Então, um marido com dificuldade começa a ficar indiferente com a esposa, com os filhos. A esposa em dificuldade fica indiferente com o marido, com os filhos com problemas ficam indiferentes para com os seus pais. Esse é um padrão, e o que Jesus está ensinando aqui para nós é que a dor não necessariamente deveria nos tornar insensíveis e indiferentes. Jesus percebe Maria, uma mãe que está vendo o seu próprio filho morrer de maneira antinatural,
Só que Jesus também percebe João, o discípulo, a quem ele amava, né? O próprio João faz essa menção. Então, uma mãe sofrendo e um discípulo que, diferente dos outros, poderia ter corrido também, mas o texto deixa claro, João estava presente ali, nesse momento de angústia de Jesus. Então veja, Jesus está olhando para sua mãe, Jesus está olhando para o seu discípulo, e aqui está, né, um contraste principal. Jesus está olhando para outras pessoas, não para si mesmo, porque na dor, nossa tendência é nos tornarmos autocentrados, mas na dor extrema de Cristo, na verdade ele está mais atento para com o próximo. Isso aqui revela algo que é profundo para a gente, porque o amor de Cristo, ele não é condicionado ao conforto. Jesus ama no sofrimento. Ele não ama a gente quando as coisas estão tudo bem, mas ele ama até quando tudo está desmoronando, quando tudo está ruim, quando tudo está péssimo. Mesmo nesses momentos, Jesus nos ama, Jesus olha para a gente. E eu gostaria que talvez, de tudo que eu vou falar aqui, que você lembrasse disso. Quando as coisas estão bem, Jesus ama você. Mas não esqueça, quando o dia mau chegar, quando a dor chegar, quando o sofrimento chegar, quando as necessidades baterem aí na sua porta, quando o dia difícil chegar para você, não esqueça disso. Jesus te vê, Jesus está olhando para você. E o olhar de Jesus é o mesmo de quando ele olha quando as coisas estão bem. O olhar de Jesus no momento de sofrimento é um olhar de amor e de cuidado. E a minha pergunta aqui para você refletir é justamente essa. Você tem usado a sua dor como desculpa para você se fechar em si mesmo ou como uma oportunidade de amar como Jesus amou? Porque essa é a pergunta relevante para a gente. Jesus vê o que a gente não veria, mas Jesus está ensinando aqui o que a gente deveria ver. E a gente deveria ter esse olhar de, mesmo quando nós estamos sofrendo, a alternativa não é a gente se fechar em nós mesmos, na autopiedade, e sofrer calado. Mas o nosso sofrimento pode ser uma oportunidade de fazer como Jesus, de amar como Jesus amou. O segundo ponto é que na cruz, Cristo, ele cria uma nova família. O versículo 26 e 27, reforça essa ideia. Ele diz, mulher, eis aí o teu filho, e depois ele repete no 27, para o filho, eis aí a tua mãe. E o que Jesus está pensando aqui, quando ele ele usa essa expressão, não é sobre apenas um cuidado momentâneo ali, ela está chorando, ela fica aí com ela, dá um abraço nela, enfim, leva ela para passear. O João está assustado, Maria? Então abraça ele, faz ele não ficar com medo. Mas o que Jesus está fazendo aqui não é só uma espécie de ação de cuidado momentâneo, mas o que Jesus está fazendo aqui é reconfigurando uma relação, porque Maria é mãe de Jesus, mas não é mãe do João. O João é um amigo, um discípulo de Jesus, mas ele não é filho da Maria. O que Jesus está fazendo é extrapolando essa questão natural da biologia, porque a questão aqui não é a gente ter relacionamentos, e a gente pensar numa família em termos biológicos, mas em termos da graça de Deus. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Todos aqueles que estão diante de Jesus na cruz, necessariamente fazem parte de uma nova família, de uma nova reconfiguração, onde todos somos irmãos, filhos, pais, e a partir daqui o Evangelho vai tomando esses contornos de mostrar para a gente que essa expressão ela não é errada. O apóstolo Paulo usa essa expressão para falar sobre Tito, sobre Timóteo, que eles eram filhos espirituais. O apóstolo Paulo incentiva a igreja que os mais jovens, eles tratem os mais velhos como pais e mães, que os mais velhos tratem os mais novos como seus próprios filhos, porque essa é a ideia. Nessa comunidade de Jesus, nós todos somos da mesma família.
nós somos da mesma família porque nós não estamos reunidos agora pelo nosso sangue, mas pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E nele nós somos uma nova família. Jesus está formando aqui algo novo e ele forma essa família aqui. E é interessante a gente pensar porque se a gente olhar por esse prisma, então o que está acontecendo aqui não é que Maria está perdendo um filho que vai morrer na cruz, mas na verdade ela está ganhando outro filho. E João, ele não é apenas um seguidor, um discípulo que está perdendo o seu mestre, mas na verdade agora, para além disso, ele está ganhando uma mãe. A cruz, ela redefine esse nosso senso de pertencimento. Isso é bonito porque quando a gente lê Efésios capítulo 2, a gente vai perceber que existe esse retrato de que nós éramos estrangeiros, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. Então, de estrangeiros, a gente se torna família de Deus. Então, quando a gente pensar na igreja, e esse é o desafio para nós, a igreja, ela não é os eventos que ela realiza. Igreja não é sobre as atividades que ela faz. A igreja, ela não é uma organização, uma instituição. A igreja é uma família formada por Jesus. Só que, eis aqui diante de nós um problema, porque a gente até quer viver um cristianismo, a gente até quer ser parte da igreja, só que a gente quer esse lado mais confortável do cristianismo. E muitas pessoas têm buscado isso, buscado o conforto, mas por vezes nós trocamos o conforto pela conexão verdadeira. Às vezes a gente quer um cristianismo que é até frequente, a gente vem semana após semana, mas é superficial, a gente não aprofunda as relações. A gente até está presente por vezes, mas a gente não está comprometido, como Jesus espera de nós. Muitas pessoas falam de salvação, todos querem salvação, mas não querem um relacionamento profundo com Deus. As pessoas às vezes até querem Deus, mas daí elas não querem a igreja. Então é impossível, à luz da cruz, a gente ter esse tipo de relação superficial, ignorando, né, as coisas que para Deus é importante. E a pergunta aqui para a gente nesse segundo ponto é exatamente essa: se você fosse responder com honestidade, você hoje está apenas frequentando a igreja ou você está realmente pertencendo à família de Deus que está reunida aqui? São coisas diferentes. Você pode estar frequentando a igreja, mas a ideia aqui é que você pertença a essa família de Deus que está reunida aqui. Terceiro ponto é que na cruz, Cristo nos ensina a cuidar uns dos outros. Versículo 27. Desde aquela hora, o discípulo a tomou para a sua casa. Desde aquela hora, que hora? A hora que Jesus emitiu a sua palavra. Desde aquele momento em que Jesus falou: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, daquele momento em diante, o discípulo tomou-a para a sua casa. Ou seja, João levou Maria para a sua casa. Isso significa o quê? Que João, ele não apenas ouviu Jesus falando, ele não apenas ouviu as palavras de Jesus ali, mas ele respondeu ativamente isso. E isso me ensina que a cruz, ela gera essa responsabilidade prática para a nossa vida também. Porque o amor cristão, ele não é sobre discurso, ele é sobre ação. A Bíblia inteira vai mostrar para a gente que não é quem ama, não é quem fala que ama de fato, mas é quem demonstra. O amor é para ser demonstrado, o amor é uma ação objetiva. Então, essa ideia romântica que a gente tem, né? Não, eu amo todos vocês, eu só não quero que vocês me deem trabalho, né? Eu só não quero saber das dificuldades de vocês.
eu não quero saber como é que vocês estão, eu não quero me comprometer com vocês, mas eu amo todos vocês. Então, aqui a gente tem esse tipo de amor que é mais do discurso, essa ideia de romantizar o amor. Mas, biblicamente falando, às vezes você nem tem a fala, eu te amo. Porque o próprio Jesus falou. Quando as pessoas falavam, Jesus, eu te amo, né? Os discípulos falavam, Jesus, eu te amo. Daí Jesus fala, olha, eu não acredito muito em vocês, tá bom? Quando alguém fala, eu te amo, você meio que deixa eu... Como é que você avalia se alguém te ama de fato? A gente faz isso, não faz? Quando alguém fala, eu te amo, você fala, deixa eu ver se é verdade isso, né? Essa pessoa faz isso, ela esteve presente nesse momento, ela tem... Então a gente avalia não apenas pela palavra. É igual aquela fala, né, do pessoal, vamos orar lá pelos chineses, né? A gente tem que amar, então eu amo os chineses. Que Jesus falou que a gente tem que amar, então eu amo os chineses. Só que às vezes eu amo os chineses e é fácil amar eles porque eles estão lá na China, né? Agora, se eles se tornarem membros aqui da igreja, se eles estiverem do meu lado, e se eles forem meus vizinhos, e se eles tiverem problemas, porque a gente já tem dificuldade de gostar de gente aqui, né? Curitibano é meio esquisito, né? Essa semana eu participei de uma conferência, né? E daí veio um pastor lá de Recife, né? E daí ele fazendo a palestra, falando lá do pessoal que é muito aberto e tal, né? E daí ele falou, falando, né, da questão da mensagem, da pregação, que ela tem efeito quando a gente responde às demandas, né, do lugar. Então, a gente precisa conhecer as pessoas, né? E daí ele falou assim, por exemplo, então, por que às vezes a igreja ela não tem, né, ela não consegue alcançar as pessoas? E daí ele falou assim, aqui em Curitiba, por exemplo, então, vocês precisam entender assim, qual é a dificuldade do curitibano. E daí eu comentei com os meus amigos ali, né? Falei, bom, a primeira dificuldade do curitibano é que ele não gostaria que as pessoas existissem, para começar, né? Então, isso já é um limitador, né, da prática do evangelismo, porque a gente meio que... E pode ser que não seja verdade, mas pode ver o comportamento às vezes das pessoas, né? Eu preciso me cuidar muito disso, né? Porque o pessoal aí... É tudo mentira, mas eles falam que eu sou muito expressivo, assim, né? Então as pessoas me olham e sabem se eu estou gostando, não estou, enfim, eu acho que é mentira isso. Mas meio que... E aí eu tenho que cuidar, né? Que tem esse problema, né? Então... eu não devo só falar que gosto das pessoas porque eu sou pastor e eu tenho que gostar de pessoas, mas de fato eu preciso amar as pessoas e eu preciso demonstrar isso. Meu Deus, que coisa difícil, né? E aí, eu sei que não é só a minha dificuldade, por isso que eu estou falando com vocês, né? Vocês também são tudo chatos, vocês também não gostam muito das pessoas, né? As pessoas geralmente dão trabalho, as pessoas incomodam a gente, né? Então, esse é um dos primeiros desafios. Mas o ponto é que o amor, ele se traduz, e Jesus, ele criou essa família que ela tem a ver com relacionamentos interpessoais. Então, não dá para a gente ser igreja e querer fazer outra coisa que não se envolver com pessoas. Essa é o dilema, né? Eu às vezes fico orando e falo, por que, Deus, que você fez isso, né? Com a gente tem que ficar se relacionando com as pessoas. Por que isso, né? Eu não podia ser do setor administrativo celestial, né? Mas não existe isso, né? Então, o negócio de Jesus é pessoas. E se o negócio de Jesus é pessoas, nós também deve ser. É por isso que os discípulos chegam e falam, Jesus, eu te amo. Jesus fala assim, olha, aquele que me ama de verdade, obedece os meus mandamentos. E se você obedecer os meus mandamentos, aí você será amado também por mim, por meu Pai, e nós nos revelaremos a você. Então, o que Jesus está exigindo não adianta fazer discurso bonito. E o nosso esforço deveria, assim, ir para além disso, ir para além das palavras e começar a agir, porque na cruz aqui é exatamente isso que está proposto. O amor cristão não é discurso, é ação. Jesus, veja bem, ele não disse para Maria que, Maria, Deus te ama e Ele vai cuidar de você. Ele podia ter dito isso, né? Mas o que Jesus diz? Ele diz para João, João, se você ama a Deus, cuida dela. Essa é a diferença.
Porque esse discurso para a gente é mais fácil. Não, Jonathan, você está com um problema, que são tantos, né? Você tem, meu Deus, pensa num homem problemático, brincadeira. Ou verdade, né? Aí vocês que lidem com isso agora. Mas assim, Jonathan, fica tranquilo, Deus te ama e Ele vai cuidar de você. Não é crente, é um negócio de crente falar isso, né? Vocês estão sofrendo? Fica tranquilo, Deus ama todos vocês e vai cuidar de vocês, tá bom? Mas o que Jesus está fazendo aqui é o contrário. Jesus não está falando assim, hein, quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém em dificuldade, quando você vê alguém padecendo, diga para eles assim, Deus ama você e vai cuidar de você. Jesus não diz isso. Jesus fala assim, você ama a Deus, você me ama, então vai lá você e cuida, vai lá você e ajuda, vai lá você e abençoa, porque é isso que uma família faz. A gente vai lá e faz, depois a gente faz as perguntas, se deveria ou não. Essa é a ideia. Haja. E não haja com base no que você acha, no que você pensa, mas em Jesus que está ali representado na cruz do Calvário. Quando você olha para a cruz, você se constrange de ser mesquinho do jeito que você é. Quando você olha para Jesus pendurado na cruz, você lamenta como seu amor é fraco pelas pessoas, como a sua força de vontade é fraca. A gente ora, eu oro muito isso, né? Assim, eu fico pensando, Deus, eu sou muito, muito ruim nesse sentido, eu quero ser melhor para as pessoas, eu quero ser melhor para a minha família. E a gente sabe a dificuldade que isso é, né? Mas isso envolve essa capacidade, não habilidade de ser, mas a capacidade de obedecer. Porque a graça para você ser essa resposta para quem precisa vem de Deus, não vai vir de você mesmo, porque a nossa boa vontade ela é limitada, ela dura pouco. Então eu falo assim, Deus, eu quero amar os meus filhos como o Senhor me amou. E daí eu levanto e planejo, vou lá dar um abraço nos meus filhos. Aí o infeliz vai lá e derruba uma xícara de café na minha frente. Daí eu olho e falo, o café está R$35. Ele derrubou um copo. Aí baixa aquele espírito do Júlio, né? Do Július lá na gente, né? E faz até os R$30,50 no chão. E aí assim, aí o amor da gente já vai. Aí acontece alguma coisa errada, aí em relação à esposa a mesma coisa, né? Aí a minha oração é assim, Senhor, ela não vai fazer nada mesmo para que eu a ame mais. Mas eu vou fazer porque o Senhor me manda. Calma, é brincadeira, querida. Ela se esforça bastante, né, para isso. É difícil, né, para todos nós. Mas esses problemas relacionais, quando a gente tenta viver, tenta amar, tenta servir com a nossa força, vai durar bem pouco. Na primeira coisa errada, na primeira contradição, acabou o amor, já vai, todo mundo se endemônia, já começa aquela, né? Vocês sabem muito bem, né, o que acontece, né? Aí vocês entram dentro do carro para vir para a igreja, todo mundo demoniado, chega ali na frente, agora a gente só, mano, arruma essa cara aí. Quem que já fez isso, né? A gente vai entrar lá, arruma essa cara aí, depois a gente continua. E isso é interessante porque esse ato de orar, ele é exatamente isso. Então, orar pelos nossos familiares é um jeito de a gente servir eles. E orar por eles é uma ação de amor. Porque, pensa bem, se eu acordo cedo e eu já vou para as atividades e tudo mais, a gente vai se frustrando, um vai irritando o outro e tal. Mas quando a gente ora pelas pessoas, isso torna a gente mais reflexivo. Então, assim, um pai que acorda e vai orar por sua família, isso é benefício para a família. Porque quando você ora por sua família, isso faz você refletir sobre o seu papel, faz você lembrar de Deus. E aí, para a família isso é um benefício, porque um homem que ora, eles não vão encontrar você perturbado, endemoniado, você já vai estar mais calmo. Então faz isso, né? Acorda e ora por sua família, e a sua família vai te agradecer por isso. Você vai ter um olhar mais compassivo e tudo mais. Todos devem fazer isso, todos os entes familiares. Eu vi que tem filhos rindo aqui, jovens rindo, vocês também
essa fala de Jesus é para vocês. Então, filhos que estão aqui, eis aí a mãe de vocês, eis aí o pai de vocês, cuidem deles, sejam representantes de Jesus nesse sentido também. Amém? Deus cuida de pessoas através de pessoas, esse é o detalhe aqui. É assim que funciona. A cruz cria uma rede de cuidado que é visível. Então, assim, Deus vai cuidar de você. Sim, Deus vai cuidar de você por intermédio de alguém. Deus cuida de pessoas por meio de outras pessoas. E o confronto aqui, para nós que estamos nessa sociedade que a gente vive, né, as narrativas, enfim, a cultura, ela faz a gente chegar nesse ponto aqui de que nós queremos ser cuidados. Todo mundo aqui quer ser cuidado, bem cuidado, não é verdade? Quem quer ser cuidado aqui bem? Agora, quantos aqui querem cuidar bem de outro? Graças a Deus que alguns levantaram a mão. Resta só saber se é verdade ou não, mas pelo menos levantaram a mão. Já é um ótimo sinal. Alguns que levantaram a mão eu gravei aqui, então eu vou me aproximar de vocês, tá bom? Mas assim, essa é uma verdade, todo mundo quer ser cuidado, não tem problema nisso. Agora, a questão que Jesus põe pra gente aqui como desafio é: você também quer cuidar de alguém? Você está disposto a cuidar do mesmo jeito que você quer ser cuidado? Muitos aqui esperam receber apoio quando estiverem em apuros. A gente quer que alguém nos apoie, que alguém nos ajude em momentos de dificuldade. E que bênção que é isso. Mas, às vezes a gente quer e espera o apoio das pessoas, mas quando é da nossa parte, a gente está sempre indisponível. A gente nunca pode, a gente nunca dá, a gente nunca está disponível. Então, isso aqui a gente precisa prestar atenção. Eu gostaria que você pensasse nessas perguntas aqui. Por exemplo, quem Deus colocou perto de você para você cuidar? Já parou para pensar nisso? Quem são as pessoas que Deus colocou perto de você para você cuidar? Agora, a segunda pergunta: quem dessas pessoas que Deus colocou perto de você para você cuidar, você tem ignorado ultimamente? A terceira pergunta: a sua fé e o seu amor a Deus, elas são visíveis nas suas relações? Você diria que sim? A fé que você diz que tem em Deus, o amor que você diz que tem por Deus, se refletem nas suas relações? Se não, a gente está com problemas. Mas que bom que a gente está aqui ouvindo isso, porque é o Senhor falando para a gente, é o Senhor nos chamando para aprender na cruz. Em quarto lugar e último, na cruz Cristo estabelece um modelo de vida comunitária. Porque a cena aqui que a gente está vendo é simples, mas ela é revolucionária também. Porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Me digam aí, o que acontece quando pessoas com demandas, sofrimentos, dores, enfim, o que acontece quando pessoas com demandas e um discípulo comprometido estão perto de Jesus? O que acontece? Quando pessoas que sofrem e discípulos que são comprometidos estão próximos, perto de Jesus. Sabe o que acontece? Conexão. É isso que a gente vê aqui. A gente tem uma mãe enlutada, a gente tem um discípulo disponível, porque ele não fugiu, e a gente tem um Salvador aqui, conectando ambos. Igreja, queridos, é isso. Igreja não é o que acontece aqui no palco, igreja não é sobre a estrutura, igreja, presta atenção nisso, é gente cuidando de gente por causa de Jesus. Isso é igreja. A cruz, ela não apenas salva indivíduos do inferno, mas ela forma comunidades. E sabe o que comunidades têm? Comunidades têm compromisso. Numa comunidade Jesus tem presença. Numa comunidade Jesus há responsabilidade. Numa comunidade Jesus há amor sacrificial, porque o exemplo foi Ele que deu. Eu concluo aqui da seguinte maneira: na cruz, queridos, Jesus ele não estava apenas morrendo, entregando a sua vida, mas Jesus está aqui construindo algo
valoroso. Enquanto todos olhavam para a cruz, viam Jesus falecendo ali, isso aí era uma cena de fim, né? Os discípulos, as pessoas olhavam para Jesus e estavam pensando, ele está agonizando, e a hora que ele expirar ali, acabou, é o fim. Muitos discípulos, inclusive, se comportaram assim. Jesus morreu, eles voltaram para casa. Acabou. Agora, enquanto o mundo via o fim, na verdade, Jesus estava iniciando algo novo. Uma nova família. E essa família que Jesus inaugurou lá na cruz do Calvário, conectando alguém que está sofrendo com alguém que é comprometido com ele, essa família, ela continua até hoje. Essa mesma fala de Jesus para Maria e para João é a fala de Jesus para a igreja todos os dias. E a grande questão é se a gente está fazendo parte dessa igreja que ouviu essa comissão de Jesus, ou se a gente está apenas assistindo de longe. Eu queria aplicar aqui com vocês essa mensagem, fazendo você refletir no seguinte: talvez hoje você esteja ferido como Maria. Talvez hoje a Maria te representa melhor. Uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma perda, não sei o que possa representar isso para você, mas talvez você está ferido, assim como Maria estava. Ou talvez você esteja hoje representado nos discípulos que estavam distantes. Talvez o medo, talvez ali a perseguição, alguma situação, alguma demanda te fez fugir de Jesus, te fez ir para longe dele. Assim como tantos discípulos aqui que Jesus tinha e nessa hora ninguém estava presente, talvez você se afastou de Jesus, talvez circunstâncias fizeram você, assim como os discípulos, se esconder, fugir, ficar observando Jesus de longe. Ou talvez, assim como João, você está presente, você está perto de Jesus. Para ambas as situações, para essas situações que eu coloquei aqui, na cruz, queridos, Jesus chama cada um de vocês para algo a mais, para algo além. Para você que está ferido como Maria, para você que está distante, vendo Jesus de longe como os discípulos, ou para você que está presente diante da cruz, diante de Jesus, Jesus chama você para mais. Ele chama você para pertencer, ele chama você para cuidar, ele chama você para amar. Esse é o chamado de Jesus para todos nós. Se você está ferido como Maria, existe uma família para você fazer parte, para você pertencer. Existe um lugar para cuidar de você, para cuidar dessas feridas que você tem experimentado. Existe uma comunidade para amar você. Se você, assim como os discípulos, fugiu, se afastou de Jesus, chega perto de novo. Essa comunidade, essa igreja de Jesus é para você pertencer. Não é para você ficar de longe, é para você vir perto, é para você pertencer, fazer parte disso. Não tem problema se você se afastou dele, mas tem problema se você não se reaproximar. Então, nessa noite, se aproxime de novo de Jesus. Chegue e pertença a essa família. Aqui há lugar para que você seja cuidado. Aqui há pessoas para você cuidar também. E mais do que isso, aqui existe um lugar de amor, uma comunidade de amor, onde Deus se manifesta. Essa é a nossa proposta. E talvez, se você é como João e está aqui presente, isso, você já pertence, e há muitas pessoas aqui para você cuidar e também manifestar esse amor de Jesus. Eu encerro com a seguinte expressão, que alguns pensam ser um jargão, mas é um jargão que faz todo sentido. A igreja é mais que um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Porque quem foi alcançado pela cruz não vive mais sozinho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor,